povo, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero usar este momento do nosso canal do FéCast para transbordar sobre a tua vida. E eu quero neste programa poder edificar a tua vida com palavras, com liberações espirituais do céu para a tua vida. Eu quero agradecer a todos os nossos patrocínios, a todas as nossas empresas que têm nos ajudado e têm sido um suporte para nós. A empresa Winning, que é a empresa Saúde e Suprimento, a empresa Ribeiro Hortifruti e também a empresa 7D Empreendedorismo. Eu quero agradecer a cada parceiro, a cada um que tem se empenhado em nos ajudar todos os meses. E aqui também não é só sobre uma ajuda de lá para cá, mas é uma ajuda também daqui para lá. É muito recíproco essa parceria. E eu quero lhe convidar a estar conosco também no nosso FéCast. Nós temos câmeras de alta definições, 4K, de últimas gerações, para te atender, para contar a tua história, para apresentar a tua marca. Chama a gente no direct ou no número que está abaixo e vamos marcar uma reunião e você vai ter a oportunidade de estar conosco aqui no estúdio FéCast. Meus irmãos, hoje eu quero muito salientar para vocês alguns pontos relevantes segundo a Bíblia. O que de fato a Bíblia fala sobre casamento. E a dúvida que fica, a pergunta que devemos fazer é a seguinte: pastor, qual é o maior problema que o senhor encontra nos casamentos atuais? O maior problema que eu encontro nos casamentos atuais é a falta de interesse, de empatia, de parceria, e por isso que os casais estão encerrando ciclos a qual tinha tudo para avançar. Segundo a Bíblia diz, em Mateus capítulo 19, verso 6, assim eles já não são mais dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separa o homem, ou ninguém separa. O que eu aprendo com este texto? Que quando eu decido casar com alguém, quando eu decido viver ao lado de alguém, já não é os meus interesses, já não é os meus ideais, já não é os meus desejos, mas de forma contínua, de forma amigável, de forma alinhada com o céu, os meus desejos é os desejos da minha parceira e vice-versa. O problema é que a falta de parceria está destruindo casamentos atual. Olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios, a partir do capítulo 13. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. Assim permaneça agora estes três, a fé, isso aqui é poderoso, ó, a fé, esperança e o amor. O que o texto está dizendo? O que Paulo está se referindo aos coríntios? Paulo está falando sobre três palavras fundamentais. Paulo está falando sobre a fé, a esperança e o amor. Um casal que não tem uma espiritualidade desenvolvida é um problema para separar. Um casal que não tem esperança nos objetivos futuros é um problema para separar. Um casal que já não expressa o amor, e esse amor mudou para uma breve admiração, é um problema. Então, Paulo vai falar sobre a fé, sobre a esperança e sobre o amor. E o que eu quero enfatizar para vocês aqui, que quando Paulo está falando que o amor é paciente e o amor é bondoso, todo casamento que não rega o amor, ele é destruído pelo próprio amor. Eu vou de novo. Todo casamento, ou todo casal, porque casamento é uma coisa, casal é outra. Quando eu falo de casamento, eu falo de um princípio milenar. Quando eu falo de casal, eu falo de pessoas. Algo imperfeito. Mas quando eu falo de casamento, eu falo de algo perfeito. Então Deus pegou pessoas imperfeitas e fez uma junção em algo perfeito. A obra do casamento é sim uma obra divina, é uma obra de Deus.
Mas o que Paulo está dizendo é o seguinte: o amor é paciente. O amor engole o sapo e a lagoa junto. O amor, ele se cala para não ofender a outra parte. Quando Paulo diz que o amor é bondoso, o amor não tem interesse. O amor não tem inveja. O que está acontecendo nos dias atuais é porque, de fato, houve um grande avanço de mulheres. Houve um grande desenvolvimento das mulheres atuais. E hoje as mulheres descobriram que não há uma dependência do homem mais. Então hoje existem mulheres independentes. Existem mulheres engenheiras, existem mulheres psicólogas, existem mulheres pastoras, existem mulheres empresárias. Eu não vejo isso como um problema, mas eu vejo isso como uma conquista e como uma quebra de um preconceito. Mas o que isso interferiu nos casamentos? Interferiu. Porque o homem dosava a mulher. O homem controlava a mulher. O homem estava superior sobre a mulher. Mas a mulher, agora, ela tem uma voz dentro dos lares. De fato, seria bom que a agressão contra as mulheres, o feminicídio, não tivesse mais. Mas isso não é uma realidade. Mas nós precisamos entender que tudo precisa crescer com moderação. E tudo que viola a moderação, o caos se apresenta. Mulheres, deixa eu falar algo para você. Não é um problema você ganhar mais que o teu esposo. Eu não vejo problema. Eu não vejo um problema você se posicionar, falar bem, se vestir bem que o seu esposo. O problema que eu vejo é a moderação. Para que não falte o amor, para que não falte a bondade, para que não falte a parceria. É o que Paulo está dizendo. Então, quem ama não se alegra com a injustiça que é feita. Quem ama se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Esse é uma virtude do casamento, o amor. O que nós precisamos também frisar aqui, como bons pensadores, é o seguinte: é que a Bíblia, quando ela vai falar sobre casamento, como eu disse anteriormente, que Paulo ele vai falar muito sobre o amor, e dos posicionamentos de Paulo sobre o casamento, falar sobre amor, ele vai falar que para vencer um caos, escute isso, eu preciso dar este conselho. Como eu venço o caos no meu casamento? Como eu venço esta guerra no meu casamento? Volte a fazer a manutenção devida no amor. O amor é a ferramenta mais crucial entre duas pessoas. Porque sem o amor não há negócio. Sem o amor não há acordo. Sem amor não há futuro. Sem o amor não há verdade. Sem o amor não há Deus. Paulo está dizendo que nós precisamos se revestir. E se revestir do quê? Do amor, que é perfeito. E às vezes você está numa rotina tão descontrolada que você deixou de amar. Você deixou de olhar, você deixou de falar, você deixou de abraçar, você deixou de ouvir, você deixou de entender, você deixou de acreditar. E amar alguém é me amar. Vou de novo. Amar alguém é me amar. E hoje nós sabemos o quão é difícil para a geração atual ter um amor mútuo, ter um amor direcionado. Por quê? Porque hoje existe uma guerra, sim, emocional,
que está, de fato, perdendo os controles e as pessoas estão perdendo o amor próprio. A falta de empatia, a falta de compreensão, a falta de interesse. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus, ele não une pessoas. Deus, ele une propósitos. E eu, de fato, em todo o meu pastoreio, eu encontrei casamentos conturbados. Eu encontrei casamentos destruídos. Eu encontrei casamentos devastados. Mas eu também presenciei casamentos que estavam caídos, que se levantaram do pó da cinza e estão sendo testemunho para outros casais que estão caídos. Então me escute, você que está aí. Será que você não apertou um botão que você está no automático? Desaperte esse botão hoje e volte a amar. Volte a presentear. Volte a entender a importância de um casal. O que eu preciso entender é que casamento não é só um ato sexual. O que eu preciso entender é que um casamento não é só um ato sexual. Por que que muita gente se pergunta, casamento é só um ato sexual? Não! Quem casa quer um amigo. Eu vou de novo. Quem casa quer um amigo. Quem casa quer uma amiga. Quem casa quer um parceiro. Quem casa quer um ombro para chorar. Quem casa quer alguém que dê atenção para ouvir. Mas às vezes o trabalho, a demanda está tão gritante que para você ter uma pessoa dentro da sua casa é simplesmente ter um ato sexual. O ato sexual é o complemento de uma troca. Eu vou de novo. O ato sexual é o complemento de uma troca. Por que que a demanda das traições, por que que a demanda da desconfiança está se agravando? Porque, de fato, aquilo que você não tem dentro da sua residência, dentro da sua casa, as pessoas estão procurando fora. Porque as pessoas estão se tornando robôs sexuais. Robôs sexuais. E por que robôs sexuais? Que pratica o ato sexual, mas não pode ter aquela pessoa como amigo. Pratica o ato sexual, mas não pode ter aquela pessoa como um parceiro. Deixa eu te dizer uma coisa. A tua esposa, o teu esposo, não é um robô sexual. A tua esposa, o teu esposo, antes de qualquer prazer físico, ela quer ter dois prazeres. Ele quer ter dois prazeres. O emocional e o espiritual. Este é o maior exemplo que nós possamos frisar aqui. Os casamentos estão acabando porque não existe prazer espiritual e prazer emocional. O que está tendo é prazeres da carne, prazeres físicos, prazeres sexuais. Porque quando eu tenho um ato sexual, eu estou edificando a mim mesmo, a minha carne. E eu quero te dizer uma coisa, uma palavra pode mudar todo o roteiro da tua casa. Uma palavra pode mudar toda a direção da tua casa. Deus, ele não une pessoas. Deus, ele une propósito. Eu não beijo mais. Eu não abraço mais. Eu não presenteio mais. Eu não aconselho mais. Isso é um problema. Porque o que eu encontro hoje no meu gabinete pastoral são casamentos que estão sendo destruídos por falta de troca. Porque a ausência de compreensão dentro da sua própria casa fará que essa pessoa, tanto a mulher como o homem, busque fora alguém que compreenda, alguém que reconheça, alguém que entenda. Deixa eu te dizer uma coisa. Tua vida não vai ser resolvida, o teu casamento não vai ser resolvido em uma cama. O seu casamento vai ser resolvido com um alinhamento. Por que não buscar especialistas? Hoje, o índice de pessoas
que estão buscando especialistas como terapeutas, como psicólogos, como pastores, líderes espirituais, é mínimo. É gritante esse índice. É muito pequeno. Por quê? Porque pessoas não querem resolver, porque já tem outras pessoas envolvidas. Eu quero te dizer uma coisa. Às vezes, o maior erro, eu estou escrevendo um livro, e o livro que eu estou escrevendo é O Erro Foi de Quem? Eu não lancei ele ainda, e é sobre casamento. E eu quero falar sobre isso. O erro foi de quem? E às vezes nós queremos jogar o erro para lá quando eu sou o maior culpado da minha casa, do meu casamento, ter se tornado um caos. Seguimos, irmãos. Eu quero que você esteja ligado em todos os conselhos para casal. Qual que é a importância de um casal no âmbito de amizade? É importante. É muito importante porque eu acredito que até para casais, eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Existe amigos do céu que Deus apresenta, amigos que Deus te apresenta para edificar o seu casamento. Mas não tem como eu buscar amigos do passado a qual não se enquadra com as minhas decisões do presente. Não tem como, meu amigo, não tem como, minha amiga. Porém, as escolhas de Deus referente ao rol de amizade do teu esposo, da tua esposa, são pessoas que vão agregar, que vão trazer edificação. Eu acredito sim, não dá para você frequentar mesas que viola princípios do seu casamento, porque existe amizades, escute isso vai viralizar. Existe amizades que destrói o seu casamento. Eu vou de novo. Existe amizades que destrói o seu casamento. Tem amizades que vão lhe falar coisas que vai abrir um campo de visão sua, a qual você não deveria abrir. Que é um campo de visão que você está certo em tudo e a outra parte está errada em tudo. Porque tem amigos que nos ajudam a se levantar, mas tem amigos que nos empurra para o abismo. Eu sinto Deus aqui sobre esse tema, que é um tema que poucas pessoas estão tratando. O que eu quero te dizer aqui, o casamento, ele não é uma união de corpos, é uma ligação de aliança e almas. Eu quero dizer isso para você, escute isso. O maior conselho que eu posso entregar para você hoje seria esse. O casamento é um triângulo perfeito. O homem, a mulher e Deus. Você quer ter um casamento bem-sucedido? Traga Deus para o seu relacionamento. Agora, se você está querendo desistir de Deus, da sua vida espiritual, a chance de você retomar as rédeas do seu casamento é mínima. E eu quero te dizer uma coisa. Traga Deus. É este cordão de 3 dobras para o seu casamento. E você será bem-sucedido em tudo. O casamento é uma promessa diária. É amar, é crescer juntos. É sobre sabedoria, paciência cada dia. Seja uma força divina para fortalecer. Nós temos que buscar a sabedoria de Deus e dizer, Senhor, nos dê sabedoria para que eu não possa reagir da forma que o meu cônjuge, que o meu parceiro ou que a minha parceira está se posicionando. O casamento é uma construção diária. É uma conexão eterna. Você tem que construir todos os dias.
Eu vou além. O casamento é uma casa que nunca vai terminar a construção. O casamento é uma casa em construção que nunca vai estar pronta. Porque o dia que eu achar que eu estou pronta, eu pulo para a casa do lado e começo a construir o que não me pertence. Então esta construção, que na representatividade é a tua aliança com o teu esposo ou com a tua esposa, que é o teu casamento, eu quero te dizer, construa todos os dias. Se precisar quebrar, quebre e refaça de novo. Se precisar voltar em alguns atos, em alguns gestos que você tinha no começo, faça isso. Mas a pior frustração que eu ouço em toda a minha trajetória como pastor, desde os meus 18 anos de idade, aconselhando casais, é que nem sempre os dois querem. Só um quer. Só um quer se posicionar. E normalmente, sempre essa pessoa que quer se posicionar é a que decide largar tudo e viver uma nova vida com outra pessoa. Quem decide desistir do casamento não é o que não está fazendo nada, é exatamente o que está fazendo tudo. O que decide jogar tudo pro ar não é o que não fala mais te amo, não é o que não está se importando mais, não é o que sai na rua e não dá mais a mão para o seu parceiro ou para a sua parceira. O que sai do casamento é exatamente o que sempre quer construir, é o que sempre quer buscar recursos novos. Deixa eu te dizer uma coisa, abre os seus olhos espiritual e veja que às vezes o seu parceiro e a sua parceira está buscando muito mais do que você. E em todo projeto que existe um interessado e um desinteressado, é um grande problema para o fim deste matrimônio. Então, eu peço a você, reveja os seus conceitos. Eu quero te passar alguns exercícios. E um dos exercícios que eu quero te passar alguns exercícios. E entre alguns exercícios que eu quero te passar, seria você chamar o teu parceiro, não só para uma conversa, para um desabafo. Conversas de desabafos nunca termina bem. Porque sempre um quer estar mais certo do que o outro. Mas o que eu quero chamar o teu parceiro é para rever o acordo. Eu quero chamar a tua parceira para rever o acordo. E vocês vão listar, esse exercício eu passo para muitos casais. Você vai listar o que te incomoda nele e ele vai listar o que te incomoda nela. E quando ambos listar, um vai entregar para o outro e dizer, ó, tudo que me incomoda está nas tuas mãos. Tudo que te incomoda está nas tuas mãos. E a partir desse ponto, vocês vão ler e não vão discutir, não vão entrar em conflito. Vocês vão querer resolver este problema. Dizer assim, eu preciso mudar nisso. Eu preciso ter clareza. Eu preciso ter clareza. Posso saber algo muito importante aqui para passar para vocês. Olha o que a Bíblia diz. Olha o que a Bíblia diz. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz, escute isso. Olha o que a Bíblia diz. Deus profetiza um ar-condicionado aqui dentro. Tá um calor aqui, irmãos. Escute isso. A Bíblia diz, segundo a Bíblia, conselhos. Hoje é um conselhos para casais sobre o princípio milenar do casamento usando a Bíblia, utilizando a Bíblia. Eclesiastes capítulo 4, verso 12. Olha o que a Bíblia diz. Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Você acha que você desistindo deste casamento, você vai ficar forte? Olha o que o texto está dizendo. Que você sozinho, a sua vulnerabilidade está exposta. As suas feridas estão expostas. Então o que você precisa entender é que neste conceito, o texto está dizendo, Salomão está dando um conselho.
que um homem sozinho ele pode ser vencido. Uma mulher sozinha ela pode ser vencida. Mas se ela pegar na mão do seu parceiro ou da sua parceira e fechar esse triângulo com Deus, não tem vendaval, não tem guerra que pode vencer esta aliança. Vocês não estão aliançados, vocês precisam estar aliançados. Olha o que a Bíblia diz. Conselhos para casais. Escute isso. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz, em Provérbios capítulo 18, verso 22. Quem encontra uma esposa, encontra algo excelente. Uma bênção do Senhor. Você consegue entender que Deus te abençoou, camarada? Deus te abençoou. Quem encontra uma esposa, não uma namoradinha, não uma ficante, uma esposa sábia, uma esposa parceira, encontra algo excelente. Está falando sobre excelência. E recebeu uma bênção do Senhor, encontrou uma bênção do Senhor. Tem gente que casa errado? Tem. Tem gente que está casado errado? Está. Porque às vezes a sua escolha foi errada. Então seja homem, seja mulher, para assumir as suas escolhas. Porque Deus não vai entrar nesse joguinho teu para satisfazer a tua vontade porque apareceu uma mulher mais bonita, porque apareceu um homem mais bonito. Se contenha, se posicione, recalcule a tua rota e volte a florescer como você sempre floresceu. Efésios, capítulo 5, verso 33, diz assim, ó, que cada um de vocês ame a sua esposa como a si mesmo, e que a sua esposa trata com respeito. Fala que o homem tem que retribuir sentimento para a mulher, e a mulher tem que retribuir ao homem respeito. Colossenses capítulo 3, verso 14 diz, acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o óleo perfeito. Se o casal não estiverem revestido do amor, não vão longe. Não queira tomar decisões em meio à paixão, tome decisões em meio ao amor. Não queira tomar decisões em meio à paixão. Queira tomar decisões em meio ao amor. A paixão é delicada. A paixão é complicada. Não tem como amar duas pessoas. Ou você ama uma e você admira a outra. Ou você ama uma ou é apaixonado por outra. Ou você gosta de uma e ama a outra. O amor, ele foi criado entre uma troca entre duas pessoas, e não entre 4, entre 5. Quando eu digo amor, sobre o casamento, entenda bem. E o que eu quero dizer para você, existe o amor filos, que é o amor de uma mãe para com o filho, e existe o amor ágape, que é o amor de Deus para a igreja. E às vezes nós se cansa. Às vezes nós se cansamos, nós se frustramos. E por que se frustramos? Porque a intensidade não é a mesma. Eu não quero que você olhe este vídeo e fale, eu vi um vídeo e eu vou falar para minha esposa que me ama. Não, a tua esposa não precisa somente ouvir que você o ama. Sua esposa precisa ver atitudes de amor. O teu esposo precisa ver atitudes de amor. Como diz a Bíblia, quem ama cuida, quem ama suporta. Quem ama tem bondade. Quem ama é fiel. Então escute isso. Se nenhum desses conselhos ou desses conceitos você não está conseguindo reproduzir, é porque o amor desgastou. E falar sobre uma definição sobre amor, a melhor definição sobre o amor seria: o amor não é imperfeito, o amor é perfeito. O amor não é imperfeito, o amor é perfeito. E só quem ama pode descrever o que é o amor.
Porque o amor não é para ser verbalizado, o amor é para ser sentido. O amor não é um ato, o amor é uma história. O amor, só acessamos ele depois de um tempo. O amor jamais se suportaria uma competição com a paixão. Porque a paixão é momentânea, ela vem e passa. Mas o amor, ele é contínuo. Qualquer flor em um jardim, ela pode ser arrancada a qualquer momento, sim ou não? Mas uma árvore, não é qualquer momento que ela pode ser arrancada. Ela tem estrutura, ela está firmada, ela tem raízes. Então escute isso. O amor se fala não sobre algo superficial, mas fala sobre algo profundo. Escute uma coisa, pastor, e eu estou partindo para o final. Existe a oração para reconstituir o meu casamento? Sim, existe. E sabe qual é a melhor oração para reconstituir um casamento? A oração do arrependimento, a oração do reconhecimento. É quando eu me arrependo, é quando eu reconheço os meus erros, as minhas falhas, ainda que os meus erros sejam menor do que o da minha parceira. Mas eu vou reconhecer os meus erros. E aí então eu vou manifestar o arrependimento e vou me arrepender. E vou me sujeitar a todo o processo de disciplina da vida. E a oração ideal para isso seria a primeira coisa dizendo: Deus, seja prioridade no meu casamento. Deus, eu errei. Deus, eu falhei. Meu casamento está em crise. Meu casamento está em guerra. Mas eu não aceito mais. E o momento da oração que é fundamental é profetizar o que você não está vendo. E eu começo. Eu vou viver um casamento de frutos. Eu vou ter um casamento, eu profetizo em nome de Jesus, um casamento de milagre. Eu profetizo que o nosso casamento vai dar testemunho para outros casamentos. Eu começo a profetizar. Em outro momento do casamento, eu começo a agradecer pela pessoa que cometeu muitos erros ao meu lado. Eu agradeço pela vida dela, eu sou grato, porque a gratidão traz a existência de Deus para a minha casa. É isso que eu tenho para falar para vocês. É estes conselhos bíblicos, é esses conselhos espirituais. Uma certa feita, Deus falou para Abraão: Abraão, ouve Sara. Mas Abraão ficou em dúvida se ouvisse Sara, mas ele ouviu Sara. E houve uma intervenção de Deus. Você que está me ouvindo, me vendo por este vídeo, faça um favor para a tua alma. Sim, eu acredito que antes de você pensar no teu parceiro, na tua parceira, você tem que pensar em si. Faça um favor para si mesmo. Reveja os seus conceitos. Ah, mas ela errou. Não importa. Você tem força, você é capaz de passar por cima de tudo isso. E todo casamento que supera momentos de caos, momentos de guerra, volta mais forte. Deixa eu te dizer uma coisa, um conselho pastoral para a tua vida. Depois do fim de uma grande tempestade, haverá coisas fora do lugar, mas você sempre estará intacto. As coisas se mexem, as coisas se movem, mas você estará intacto. Quem sabe guerras no seu casamento gerou impactos financeiros e emocionais, mas o importante é que você está intacto. Você está de pé ainda? Então existe força para você lutar. Não desiste. Casamento é um princípio milenar. Casamento é um plano perfeito de Deus. Mas o casal é algo imperfeito porque fala de pessoas. Em outros países, o casamento é cultural por mais de uma parceira. O casamento
ele é harmônico entre mais de uma parceira. Onde a poligamia, ela reina, a ponto daquele homem ter 7 mulheres, casar com 7 mulheres. Eu fico imaginando como será tão fácil a vida dessa mulher, porque se a número 1 deu problema, ele vai na número 2. Se a número 2 deu problema, ele vai na número 3. E sabe o que eu entendo? E logo penso? Que é alguém que foge de resolver problemas. Na nossa cultura, no que cremos, na nossa crença, Deus te deu algo precioso, a tua esposa. Deus te deu o teu esposo. E você precisa cuidar. Você precisa zelar. Não julgue o teu esposo. Não julgue a tua esposa. Porque às vezes o erro que ele está cometendo, ou que ela está cometendo, lá atrás você cometeu. Você falhou. Então escute isso. Seja alguém que tenha a hombridade de estender a mão e entender que os seus limites possa ser que não é os limites dele ou dela. Então, a hombridade faz parte de uma reciclagem, de uma reconstrução no casamento. O papo de hoje foi sobre casamento. E eu espero que você possa ser edificado com essa mensagem. E hoje nós encerramos o nosso programa FéCast. Aqui o papo é palavra, Bíblia e conselhos com uma gota de sabedoria. Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. Segue muito, compartilhe esta live com o maior número de pessoas que você puder. Acena lá o sininho para receber as notificações quando nós estivermos ao vivo e que Deus te abençoe poderosamente. Eu quero aproveitar também essa live e desejar um feliz Dia das Mães para todas as mães. Vocês são uma joia preciosa na mão de Deus. Vocês têm o dever de carregar promessas dentro de si e fazer que essas promessas se tornem realidade na terra. Deus abençoe, feliz Dia das Mães a todos, que Deus abençoe poderosamente. Um beijo no seu coração e até sexta que vem, porque aqui o papo é fé.